Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. Primeiro vídeo de 2022 e nós já vamos começar com algo muito importante que a gente vai falar aqui e revelações profundas da palavra de Deus. No vídeo de hoje eu vou falar do Espírito Santo no seu aspecto, na sua simbologia do fogo. Qual é a importância desse fogo? Qual é o motivo por esse fogo existir? Será que é um fogo de verdade? O que é isso? Por que o Espírito Santo é comparado com fogo? Mas antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa aqui nesse vídeo o seu curtir se você gostar do que for explanado aqui. Já vou te adiantar que vão ter revelações profundas da palavra de Deus, que Deus falou comigo. Eu não vi em lugar nenhum, Deus revelou para mim coisas tremendas a respeito do fogo do Espírito Santo. Então, se você gostar, já deixa o seu curtir, deixa o seu comentário aqui, porque tudo isso vai ajudar esses vídeos a serem propagados pela internet, tá bom? Também não se esqueça de me procurar nas minhas redes sociais, o Instagram Kelly Salles Oficial e na página do Facebook Ministério Kelly Salles. Para nortear o vídeo de hoje, nós vamos começar com 3 versos da palavra de Deus que não são assim conselhos para você ou constatação de alguma verdade, não. São mandamentos, ordens que a Bíblia nos dá, ou seja, responsabilidade que Deus fala para você fazer sobre o Espírito Santo e sobre o fogo. O primeiro versículo está em Eclesiastes capítulo 9, que diz assim: em todo tempo sejam alvas as suas vestes e não falte o óleo sobre a sua cabeça. Ele está mandando você tomar responsabilidade nisso. Mantenha as suas vestes brancas e não deixe faltar o óleo sobre a sua cabeça. O segundo versículo fica em Levítico 6, que diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar. E aí, nesse versículo, ele indica que o sacerdote deveria ter a responsabilidade de cuidar para que esse fogo se mantivesse aceso dentro do templo. Isso lá no Velho Testamento. Deus acendeu o primeiro fogo e deu a responsabilidade do sacerdote manter este fogo aceso sobre o altar continuamente. E o terceiro versículo fica já no Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que diz: não extingais o Espírito com E maiúsculo, falando do Espírito Santo. Em outras traduções diz: não apagueis o Espírito. São 3 versos que falam do mesmo assunto, de 3 aspectos diferentes. Fala do óleo, que não deverá faltar sobre a sua cabeça. Fala do fogo, que não deverá se apagar e sim queimar continuamente no seu altar. E fala sobre a responsabilidade de não extinguir o Espírito. E a primeira coisa que eu quero deixar bem clara é que quando a palavra do Senhor fala a respeito de óleo, de unção, azeite, quando ela fala sobre tudo isso, ela fala assim simbolicamente sobre o Espírito Santo, A gente vai ver isso lá naquela passagem onde Davi foi ungido rei de Israel. Samuel vai até a casa de Jessé, passa todos os filhos, Ele pergunta: é esse? Não, não é esse. Acabaram-se os mancebos? Não, ainda tem um, o menor, Davi, que estava lá no meio das malhadas cuidando das ovelhas do seu pai. E quando ele chega na casa, que ele é ungido rei, a palavra do Senhor diz que Samuel vira o azeite sobre a cabeça de Davi e o Espírito Santo se apodera dele a partir daquele momento. Então, em vários momentos, a palavra do Senhor compara, a unção do Espírito Santo com o óleo mesmo, com o azeite. Isso é simbologia do Espírito Santo. E a gente podia trazer aqui várias funções do azeite, do óleo, da unção, do unguento, na figura do Espírito Santo, que seria para curar, para perfumar, Várias funções que o azeite, o óleo tem e o Espírito Santo também tem em nossas vidas, mas uma das principais funções do óleo naquela época e agora da simbologia do Espírito Santo na nossa vida é realmente colocar fogo, queimar. Na época dos tempos bíblicos, quando a pessoa queria colocar fogo em alguma coisa, muitas vezes ela usava o óleo para queimar. Então a gente já aprende que uma das funções do óleo, e sim, do Espírito Santo, na simbologia do óleo, é colocar fogo e te fazer queimar. Você pode se lembrar da história das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, que tinham falta de azeite, 5 tinham azeite em suas lâmpadas e 5 tinha falta desse azeite nas suas lâmpadas. E a palavra do Senhor diz que por falta de azeite, as suas lâmpadas estavam se apagando. Então, mais uma vez, a Bíblia traz como uma função do azeite naquele momento, colocar fogo na lâmpada das noivas. E aí a gente já pode entender que realmente é uma responsabilidade nossa, ter esse azeite para queimar as nossas lâmpadas,
Porque justamente nessa parábola da noiva, a Bíblia coloca como responsabilidade de cada uma delas ter azeite para si, né? Quando elas vão pedir para as outras noivas, empresta um pouco do seu azeite, as nossas lâmpadas vão se apagar. Elas dizem, não, a gente não pode emprestar o azeite da nossa lâmpada para você, vai faltar para você e para gente. É sua responsabilidade, vai e compra com aqueles que vendem, porque é sua responsabilidade manter a sua lâmpada acesa. Mas muita gente nos nossos dias acredita que consegue viver sem azeite, consegue viver sem a unção, sem o fogo do Espírito Santo, né? Eu costumo dizer que antigamente nós separávamos igrejas por tradicionais e pentecostais, mas hoje nós conseguimos encontrar dentro da igreja pentecostal pessoas que não acreditam no fogo do Espírito Santo, que não acreditam na unção do Espírito Santo. E isso tudo é muito preocupante, porque Satanás sabe exatamente por que ele quer que isso caia no descrédito, né? Ele sabe muito bem que essa é a última geração da Terra e que sobre essa geração, a última geração, existe uma palavra, uma promessa que está escrita lá em Joel: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então Satanás sabe que sem azeite você não vai conseguir chegar. Você pode estar até vestido de noiva, a roupa pode estar branca, como a gente leu no primeiro versículo, né? Mantenham sempre alvos os seus vestidos e não deixe faltar o óleo sobre a sua cabeça. Muitas vezes nós focamos em manter as nossas roupas espirituais brancas no sentido de santidade, no sentido de ter frutos do Espírito, mas achamos que os dons, a unção do Espírito, isso não tem importância. Sendo que na própria parábola das 10 noivas, nós entendemos que não bastou ela estar com a roupa branca, elas estavam todas vestidas de branco, todas estavam vestidas de noiva. Porém, faltava azeite na lâmpada e isso impediu com que elas entrassem para bodas do Cordeiro. Muita gente acha que dá para viver sem o fogo do Espírito Santo porque não entende a importância do fogo. Eu quero trazer para vocês aqui uma outra revelação que se encontra lá na parábola dracma perdida. Jesus conta uma parábola de uma mulher que perde uma dracma e para encontrar essa dracma perdida, que ela perdeu dentro da sua própria casa, o que ela faz? Ela acende uma candeia. A primeira coisa que essa mulher da parábola faz é tacar fogo numa candeia que tinha óleo. Ela tinha óleo e, portanto, conseguiu acender a candeia para procurar a dracma. E quando ela acende a candeia para procurar a dracma, o que a Bíblia diz? Que ela enxerga a dracma? Não. Ela enxerga a sujeira, ela enxerga que ela precisava fazer uma faxina naquela casa. E a Bíblia diz que ela começa a varrer a sua casa, a varrer a sujeira. E assim ela encontra aquilo que ela tinha perdido. Isso é uma das funções do fogo do Espírito Santo. Quando Deus acende o fogo do Espírito Santo dentro de uma casa, a primeira coisa que você vai começar a enxergar são coisas que existem dentro da sua vida e que não deveriam estar lá. E que você começa a necessitar de uma faxina, a necessitar de varrer a sua casa. Muitas vezes a gente esquece que uma das funções do fogo não é somente aquecer, mas também iluminar e fazer a gente enxergar coisas que nós não enxergaríamos se estivesse no escuro. Tem hora que a Bíblia fala do Espírito Santo como óleo, tem hora que fala como fogo. O fato é que um precisa do outro para se manter aceso. E em 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz que nós não devemos abafar o Espírito Santo. Todos nós sabemos que fogo não pode ser abafado. A gente aprende quando a gente é criança a fazer uma certa experiência na escola, né, de colocar uma vela acesa e colocar um copo por cima para abafar aquela vela. E o que acontece? Aquele fogo se apaga. Ou seja, quando a Bíblia nos indica não extingais, não abafeis, não apagueis, dependendo da tradução da sua Bíblia, o Espírito Santo, isso significa que fogo do Espírito Santo não deve ser controlado. O fogo do Espírito Santo não deve ser abafado. Ao contrário, o fogo ele tem uma característica de queimar e de corroer tudo aquilo que está à sua volta. Ele se alastra. E é assim que o Espírito Santo deve agir na sua vida. O Espírito Santo deve queimar dentro de você a ponto de se alastrar e começar a queimar todo mundo que está em volta. E é sim a nossa responsabilidade alimentar esse fogo através do óleo, né? Através da oração, através da palavra e principalmente em confiar no Espírito Santo, se entregar a Ele, se deixar levar, se deixar usar por este fogo. No Velho Testamento, no templo do Senhor, Deus acendeu o fogo no altar e dava a responsabilidade de manter aquele fogo aceso ao sacerdote. Se você for ler a história, você vai entender que o sacerdote tinha que fazer um trabalho todo especial, retirando com muito cuidado toda a cinza daquele altar, né? A lenha que já havia sido queimada, ele tinha que tirar, colocar essa cinza num lugar limpo, e ele também tinha a obrigação de trazer lenha nova e colocar lenha naquele fogo para que ele ardesse continuamente. Da mesma forma, Deus colocou fogo em nós, em Atos capítulo 2, e é a nossa responsabilidade não deixar esse fogo do Espírito se apagar.
Muita gente não se sente completo na sua vida espiritual, na sua vida cristã. Eu mesmo recebo mensagem de vocês todos os dias de pessoas que são cristãos, mas dizem que não conseguem se sentir parte de Deus, não conseguem sentir Deus perto de você. Sempre sente alguma coisa faltando. Isso é porque o ser humano foi feito dos 4 elementos da natureza: terra, água, ar e fogo. Terra, quando Deus nos fez do pó da terra. Ar, quando Deus soprou sobre o pó da terra o seu espírito e fez de nós também um ser que precisa de ar. E água, a ciência já prova que o nosso corpo é quase 70% formado de água, mas ainda falta um elemento em todo ser humano. Todo ser humano já nasce com a falta do fogo do Espírito Santo. E no momento em que Deus coloca fogo na sua vida, em que você aceita a Jesus e que você se deixa ser batizado com fogo, você sente-se completamente na presença de Deus. E quando eu estava orando sobre esse tema, Deus falou comigo algo muito importante e muito profundo. Ele disse: é por isso que o inferno não foi criado para os meus servos. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos e não para a humanidade, porque toda a humanidade deveria ter fogo. E fogo não consome fogo. E quando ele falou isso, eu me lembrei daquela passagem, né, onde Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram jogados na fornalha de fogo ardente e eles passeavam e andavam pelo fogo, né, juntamente com o 4º homem dentro da fornalha, que era a figura do Filho do Homem. Isso aconteceu porque fogo não consome fogo. Você sabia que em Lucas capítulo 12, verso 49, Jesus disse: eu vim para botar fogo na terra, e como eu queria que vocês já estivessem queimando. Jesus estava ansioso pelo momento em que ele subiria ao céu e poderia enviar o Espírito Santo para queimar a nossa geração. Quando você peca, você simplesmente para de receber o óleo do Espírito. O fogo passa a não ter mais o combustível de queimar e então você acaba se apagando. Dessa forma você fica apto a ser lançado no fogo do inferno. Somente assim o inferno iria contra você, iria queimar a sua alma. Porque caso contrário, caso o homem não peque, caso o homem mantenha as suas vestes brancas e o óleo sobre a sua cabeça, ele continua queimando continuamente. Então já não faz sentido ser lançado no inferno. Você não pode ser lançado no inferno dessa forma. Com roupas brancas e óleo na sua cabeça, você tem a chama do Espírito Santo acesa em você. Você não seria queimado. O fogo do Espírito Santo está aceso na sua vida, você se torna quente. Quando você não tem o fogo do Espírito Santo na sua vida, você se torna automaticamente frio. Mas se você não tem o fogo aceso dentro de você, mas se mantém perto do fogo do Espírito Santo, ou seja, pessoas que não assumem um compromisso com o fogo, que não se deixam queimar, mas são simpatizantes da fé, seguem o fogo de forma distante. Vou à igreja, falo como crente, ando com os crentes, até tenho algumas atitudes de crente, mas eu não me entrego ao fogo do Espírito. Eu não deixo esse fogo queimar. Quando você faz isso, você fica frio, porém perto do fogo. Isso te torna uma pessoa morna. E a palavra de Deus diz: antes você fosse frio do que morno, porque pessoas mornas eu tenho vontade de vomitar da minha boca. Você precisa entender de uma vez por toda, dentro da palavra de Deus, que o batismo com o Espírito Santo e com o fogo não é algo que você pode viver sem, não é algo que você pode escolher ter ou não ter. É algo essencial. Deus quer que você se torne um ser de fogo. Esse vídeo tem edificado a sua fé. Não se esqueça de deixar o seu curtir, o seu comentário, compartilha com alguém e fique firme em nome de Jesus. Tchau!